Exigir pintura nova na devolução do imóvel alugado é legal ou ilegal? Olá, eu sou Marcel de Toledo, já atuei como advogado do ramo imobiliário, já tive minha própria imobiliária administrando centenas de imóveis, já fui corretor durante muitos anos e hoje sou diretor de marketing do grupo SP Imóvel. Muitos juristas, advogados e até algumas administradoras do ramo imobiliário alegam que não se pode exigir uma nova pintura no fim da locação, tá? Seja ela residencial ou comercial, com base no artigo 23, inciso 3 da Lei 8.245, a Lei do Inquilinato, em um trecho que diz: salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. Porém, existem divergências nos julgados. Por quê? Eu vou ler todo o artigo para vocês compreenderem, tá? Artigo 23 da Lei 8.245. O locatário é obrigado a, ou seja, o inquilino é obrigado a, inciso 3º, restituir o imóvel fim da locação no estado que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. Ou seja, vai depender da interpretação de cada julgador. E ainda, para fortificar, na maioria dos contratos constam cláusulas aonde consta essa obrigação, tá? Então, dizendo que fim da locação, né, tem que fazer uma nova pintura, ou seja, a liberdade de contratação entre as duas partes. Porém, eu acabei lendo diversos julgados sobre o tema, tá? Muitos julgados são de imóveis comerciais, então são ações mais complexas, mais longas, né? Porque envolvem muitos advogados, às vezes da empresa e etc e tal, e porque são valores mais expressivos e eles geralmente vão para as instâncias superiores, né? Mas na prática, na primeira instância, se resolve muito essas questões e o juiz vai muito pelo caso concreto. O que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos supor que um locador, ou seja, um proprietário, alugou um imóvel com a pintura já não nova, mas já desgastada um pouco. Não era nova, não foi pintado o imóvel, né? Mas ele estava em um relativamente bom estado. O inquilino entrou, ficou lá 2, 3 anos no imóvel, acabou o contrato. A hora que ele foi sair, se exigiu a pintura, né? Uma pintura nova. Porém, o inquilino se viu injustiçado, e com razão, porque o imóvel não foi entregue e pintado. E aí no julgado, geralmente se entram com processo sobre esse assunto e vão alegar, olha, no contrato dizia que era obrigado a pintar. Mas espera aí, na vistoria está constando aqui que a pintura não estava tão nova. Então, vamos pela interpretação da lei. Então vai depender, o juiz ele vai decidir através do caso concreto. O mesmo ocorre, vamos supor, o inverso, tá? O proprietário, o locador, entregou o imóvel totalmente pintado, se gastou lá alguns R$1.000 aí, sei lá, alguns reais para pintar o imóvel. Foi lá o inquilino, morou lá 2, 3 anos. Aí o filho desse inquilino acabou riscando algumas paredes, etc e tal. E no fim da locação, o inquilino fala, não, eu não tenho o que pagar porque a lei do inquilinato em seu artigo 23, né, fala do uso normal do imóvel, eu usei normal. Opa, peraí, então vamos lá, riscar a parede é uso normal? Se você pendurou um quadro e ficou as marcas da pintura lá do quadro, é o uso normal? Geralmente isso acontece muito atrás da cama, né, onde as pessoas dormem, sempre ficam marcas de gordura, né, do próprio corpo, e aquilo não sai com bucha, não sai com nada. Ou seja, houve um desgaste, né, por parte do inquilino nessa pintura. Agora, vamos falar da pintura externa, que é uma das
das coisas que sempre geram dúvida e tem um custo maior na pintura, tá? É muito diferente uma pintura interna, que às vezes um pintor profissional, ele vai resolver aquela pintura, dependendo do tamanho do imóvel, em 3, 4 dias, ele pinta a casa inteira, se for uma demão, tá? Uma demão, porque a pintura não está tão desgastada assim. Ele vai lá com uma demão da mesma tinta, boa qualidade, tudo. Em uma demão ele resolve o problema. Ah, ficou uma parede ruim, pinta de novo, a segunda demão naquela parede, não na casa inteira. E aí se resolve, né? Já a pintura externa já muda um pouco. O desgaste ele acontece por causa da chuva, por causa do vento, e aí sim se pode alegar o uso normal do imóvel. E aí pode sim o inquilino, na minha opinião, e na opinião de muitos juristas, não exigir a pintura. Porque sim houve um desgaste natural, né? Não foi culpa do inquilino esse desgaste, né? Não foi culpa do inquilino. A não ser que o inquilino foi lá, colocou uma rede de basquete lá, uma cesta de basquete na parede, e aí ele desgastou aquela parede, ele causou várias batidinhas de automóvel em algumas paredes e acabou riscando. E aí que aconselho? Pinta aquela parede que foi danificada, com a mesma tinta, da mesma cor, da mesma qualidade, ou seja, conserta aquele pedaço que foi danificado. Já o restante da casa, você pode, olha, foi uso normal e eu não tenho que arcar com essa pintura externa, né? Inclusive, eu queria até mencionar aqui uma interpretação que eu fiz do que o legislador pensou na época, né? Se vocês observarem o artigo 22, parágrafo único B, e o artigo 23, inciso 1º C, ambos da Lei 8.245, lá ele diz quem tem que pagar o que da pintura, né? Aqui a gente fala esses artigos falam da taxa de condomínio, tá? Então é a taxa de condomínio extraordinário e ordinário. E no caso, o extraordinário, quem paga é o locador, ou seja, o proprietário, e o ordinário é o inquilino. E nesses dois artigos que eu acabei de citar, falam da pintura, ficando a responsabilidade do pagamento da pintura interna das áreas comuns, ou seja, internamente, os corredores e tudo, salão de festas, tudo, para o inquilino. Já a pintura externa, que é a mais cara, para o locador, para o proprietário. Então ali já até diz a interpretação. Então, o importante é saber o caso concreto, como eu lhe disse. O fato é esse, tá? É saber como foi entregue o imóvel, por isso que a vistoria tem um papel importantíssimo. Inclusive, eu vou até mencionar aqui como a gente tratava nas nossas administrações, tá? A gente tinha o cuidado de descobrir qual era a tinta que foi feita a casa, tanto interno como externo. E quando o inquilino, a gente sabia que ele estava em vias de sair e tudo mais, já começava a negociar, tá? Qual era a negociação? Olha, vamos chamar o nosso pintor, o pintor da imobiliária, fica mais fácil para você. E se você não concordar, se você tiver um pintor mais barato, ok. Ia lá o pintor da administradora e geralmente tinha um custo mais baixo. E aí não tinha problema, ou seja, a imobiliária falava para o locador, para o proprietário, falava, olha, quem está pintando é um pintor não da imobiliária, mas de indicação da imobiliária, né? Então é mais seguro. E as tintas vão ser adquiridas as mesmas tintas da época que foi a locação. Qual é a tinta? Ah, é da marca tal, modelo tal. Serão essas tintas. E quando você executa essa pintura, tá? Às vezes uma única demão já resolve, principalmente interno, né? Agora, quais os problemas que surgiam e eu ouço muito nos comentários do YouTube, né? São pessoas que vão lá e pintam com outra tinta. Isso realmente acontecia demais, né? Então, por exemplo, o locador, o proprietário foi lá, comprou uma lata
da marca tal, primeira linha, da cor tal, pintou a casa inteira. Aquela marca, por exemplo, vou chutar, tá aí os valores de hoje, por exemplo, um galão de 18 litros está R$500, de uma marca primeira linha. Tá? Então o locador foi lá, comprou aquela marca, pintou. Foi no final da locação, o inquilino decide, opa, eu mesmo vou pintar. Vai lá na casa de tintas, compra a pior lata que tem, a pior tinta da marca que tem, da cor branca, que é a que está sempre em promoção, tal, faz uma demão, não fica bom. Faz outra demão, não fica bom. Começa a ficar irritado e começa a lambuzar tudo. E aí no final entrega as chaves, devolve as chaves para a imobiliária, vai fazer a vistoria e fala assim, olha, essa pintura não ficou boa, vai ter que fazer outra. E o que acontecia? Tinha que contratar o pintor da imobiliária e ter que dar 2 demãos, porque a primeira não resolvia, porque ele pintou com aquela tinta de baixa qualidade e aí tem que refazer novamente. Então, fiquem espertos com tudo isso, tá? O importante sempre é vocês terem uma boa comunicação com as administradoras ou com o locador para resolver essas questões, ok? Nunca deixe para a última hora ou arrisque, tá? Faça sempre uma comunicação, uma boa comunicação, que está saindo em tal data, como que a gente vai fazer sobre a pintura, tá? Não tente realizar coisas que não vão surtir efeito, tá? Uma delas é querer se meter numa pintura que você não sabe executar, né? Principalmente com material inferior. Então tomem cuidado com isso, ok? Fica aí a dica. Caso tenham gostado do vídeo, compartilhem, dê um clique aí no sininho para se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado.